1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Todos acharam, amém? O texto diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Vamos ler de novo. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. É mistério, como diz os bons assembleanos. Mistério, hoje tem mistério. Terra. Eu amo os assembleanos, meu pai é assembleano. Eu não estou falando de forma pejorativa, eu amo aquele povo mesmo. Amém? Então nós estamos na terceira semana falando sobre o Espírito Santo. E eu vou só recapitular bem rápido para nós podermos entrar no tema hoje, que é o falar em línguas. Primeiro dia nós falamos sobre o novo nascimento, que tem muitos cristãos, às vezes, que estão na igreja, mas não nasceram de novo. Nós explicamos que nascer de novo é quando você se encontra com Jesus realmente, e você olha para o mundo, você olha para as coisas que você fazia antes, e você fala tchau, obrigado, dá uma volta de 180 graus e vai na direção de Jesus. Nascer de novo é quando você toma uma decisão e sua vida muda de forma radical. Você tem um novo nascimento. Como é que eu sei que eu nasci de novo? É simples, é só você analisar a forma que você vive. Se você vem na igreja, eu vou na igreja, eu sou bonzinho, mas sua vida não mudou, pode ser que talvez você ainda não tenha nascido de novo. Eu não estou falando de mudou minha vida, eu não fiquei rico, tá? Isso aí não tem nada a ver. Estou falando as suas atitudes, a sua maneira de viver, a sua maneira de amar e adorar a Deus. Se você nasceu de novo, automaticamente você vai ser uma pessoa apaixonada por Jesus e vai querer no seu coração, mesmo que às vezes você não consiga, mas você vai tentar fazer de tudo para agradá-lo, ok? Então nós falamos do novo nascimento, as pessoas que nasceram de novo, certo? Segunda coisa, nós falamos do batismo no Espírito Santo. Inclusive no primeiro dia nós oramos para que algumas pessoas recebessem o batismo no Espírito Santo. No segundo dia eu não orei com imposição de mãos, mas nós explicamos também que não é necessário. Às vezes o Espírito Santo é quem batiza você. Então ele pode te alcançar apenas no momento da oração e você pedindo. Nós entendemos que todos podemos ser batizados do Espírito Santo. Não foi isso que nós falamos? Se você tiver fé e se você pedir, verdadeiramente você recebe esse revestimento do Espírito Santo. É quando você é imergido no Espírito Santo. E nós falamos na semana passada do agir do Espírito Santo na igreja. Nós mostramos que não é algo que aconteceu, que muitos teólogos, alguns segmentos teológicos falam, não, aquilo foi só na experiência lá na igreja de Atos. Não, começou lá em Atos. Nós vemos que o Espírito Santo impelia os diáconos como Filipe e os apóstolos. Eles iam, por onde eles passavam, eles anunciavam Jesus Cristo, as pessoas se convertiam, nasciam de novo, eram batizados no Espírito Santo. Então, a gente mostrou também na Bíblia que o Paulo citou que existem batismos. Não é um batismo. É o batismo quando você nasce de novo, batismo nas águas que Jesus instituiu, certo? Jesus, ele instituiu 2 sacramentos na Bíblia. Primeiro, foi a Santa Ceia. Segundo, batismo nas águas. Terceiro batismo, batismo no Espírito Santo. Aí eu perguntei e pergunto de novo para você essa noite. Você já foi batizado no Espírito Santo? Eu expliquei certinho semana passada para você não ter dúvida. Muitas pessoas que tinham dúvida falaram, pastor, agora eu sei. Eu sou batizado no Espírito Santo. Eu falei, isso aí. Eu achei que eu não era, mas eu era. Só não pode ser o contrário. Eu achei que eu era, mas eu não sou. Então você pode ser batizado no Espírito. Amém? Amém? Então tomara que você seja e tenha essa convicção de que você é batizado no Espírito Santo. Nós falamos semana passada ainda como pedir. Lá em Marcos 11, 24 eu falei o texto que diz assim, portanto, eu lhes digo tudo. Jesus disse tudo. Ele não falou, se vocês pedirem só um pouquinho, ou aquela coisa, ele falou, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam
que já o receberam, e assim lhes sucederá. E eu ainda citei o texto, que se você pedir ao Pai o Espírito Santo, sem fé você vai receber. Porque você pediu ao Pai, o texto bíblico diz que Ele não vai te dar uma cobra, não vai te dar um escorpião, não vai te deixar um demônio relar em você. Ele vai te dar o Espírito Santo. Se você pedir o Espírito Santo para Jesus, Ele vai enviar o Espírito Santo na sua vida. Isso eu estou dizendo do batismo no Espírito Santo. Quando você nasce de novo e se converte, automaticamente o Espírito Santo vem morar dentro de você. Porque você é templo e o trono dele fica dentro do seu coração. Amém? Então nós temos que crer que nós vamos receber o batismo no Espírito Santo. Quem promete isso é o Senhor. E eu ainda falei para os irmãos não terem dúvida. Eu estou frisando algumas coisas só para os irmãos, que eu sei que eu perguntar assim, o que eu me ministrei semana passada? Tem uns irmãos que falam assim, Espírito Santo. Mas o quê? Espírito Santo. Ok, Espírito Santo. Então, para vocês lembrarem de novo. Ser batizado no Espírito Santo não é sentir um arrepio. Não é cair no poder. Isso acontece? Sim. Mas eu estou dizendo que não é isso. É pela fé. Assim como você foi salvo e recebeu Jesus pela fé. Se eu perguntar aqui para você, você é salvo? Fica mais fácil. Você fala, eu sou salvo. Aí eu falo assim de novo, como é que você sabe que você é salvo? Desceu um anjo do céu com a ata e falou, oh, minha querida irmã, meu querido irmão, seu nome está registrado no registro 957B, escrito aqui, salvo, no livro da vida. Alguém te mostrou? Não. Como é que você sabe que você é salvo? Porque o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Você é salvo pela fé em Jesus. Da mesma forma, batismo no Espírito Santo, você pode cair no poder? É bem legal, irmão. Você pode sentir alguma coisa no seu corpo? Uma eletricidade, gelado, um calor, arrepio. É tudo gostoso, irmão. Nós somos pentecostais. Aleluia! Mas não é isso que evidencia se você é batizado no Espírito Santo. É pela fé. E se você pedir de coração, você já é filho de Deus, já é nascido de novo, e pedir o batismo no Espírito Santo, você vai receber. Amém? Até aqui tudo bem? Eu ainda estou falando da semana passada. Vamos agora à ministração dessa semana. Então nós vemos que muitos cristãos que já entregaram a vida para Jesus, que eu falei, nem sempre conseguem vencer o pecado. Infelizmente, muitos cristãos que até já foram batizados no Espírito Santo, nem sempre conseguem vencer as trevas, nem sempre conseguem agradar a Deus. Por quê? Nós vemos que muitas pessoas às vezes até querem evangelizar. Já teve irmão que falou para mim, pastor, eu quero fazer mais, eu quero falar de Jesus, mas eu não estou conseguindo, parece que falta algo. Isso é o poder, é a ação do Espírito Santo. Aí já é os dons. Se você é batizado no Espírito Santo, você pode pedir e Ele vai ativar os dons dele na sua vida. Você pode começar a fluir nos dons do Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo. Então você tem que começar a ter a ousadia de orar pelos enfermos, em nome de Jesus. Peça ao Pai, em meu nome, e eles serão curados. Jesus não disse, se vocês creem em mim, se vocês me amam, vocês farão as coisas que eu fiz, e até maiores. Eu até brinquei, eu falei, irmão, se parecer alguém endemoniado, o que você faz? Não fala que sai correndo. Fala assim, tá amarrado, em nome de Jesus sai. Demoniaco, cala a boca. Tá em conversa. Você sabe que sou filho de Deus, tenho filiação aqui, ó. Cidadão dos céus, em nome de Jesus sai. É assim que funciona. Então se você recebeu o batismo do Espírito Santo, você tem que começar a buscar os dons agora. A buscar viver uma vida de poder. Eu sempre falo, gente, o Senhor deixou a medicina para nós? Sim, deixou. Eu sou prova viva. Felizmente, eu estou indo muito em médicos nesses últimos tempos. Deus assim permitiu. E Ele usa a vida dos médicos para tratar a gente. Beleza. Só que nós às vezes nem damos a oportunidade do Espírito Santo fazer um milagre. Não é verdade? Às vezes assim, estou com dor de cabeça. Posso orar por você? Dor, em nome de Jesus, cesse. Não é uma oração mirabolante. Oh Pai, nos beneplácitos da sua palavra, eu sou o Senhor, seu filho, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não. Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa. O Evangelho é poderoso, mas ele é simples. Então agora você é batizado no Espírito Santo, você pode começar a fluir nos dons.
E deixa eu falar algumas coisas para você entender. Ser batizado no Espírito Santo é infinitamente melhor do que falar em línguas. Oh, mas pastor, você vai falar em línguas? Isso está dizendo que é muito mais importante ser batizado no Espírito Santo do que em si falar em línguas, porque isso é uma ferramenta, é um dos dons, mas o mais importante é você ser revestido do poder do Espírito Santo, por dentro e por fora, sobre você. Mas, entretanto, é extremamente importante e precioso o falar em línguas. Infelizmente, irmãos, hoje ainda está mais latente isso, está mais evidente isso através da internet. Nós já vimos tantos vídeos que o pessoal manda aí do povo, sabe, administrando os dons, se puder assim dizer. E eu não tento nunca julgar, mas tem uns vídeos que são muito estranhos mesmo. E o pessoal, muitos zombam, brincam, desprezam e não dão importância para falar em línguas. Porque infelizmente tem uns escândalos, certo? Você acha que Satanás vai perder a oportunidade de usar uma coisa poderosa de Deus para querer causar escândalo? Ele vai. E se ele encontrar o abençoado que quer colaborar com ele, é onde nós vemos os escândalos. Mas infelizmente muitos zombam. E até dentro da igreja. Nossos irmãos, eu vou falar não aí, ó. Sei lá, nem vou tentar porque eu nem quero. Mas o pessoal fala bastante brincadeiras com falar em línguas. E nós temos que entender que a Bíblia fala algo a respeito disso. E ela tem muitos textos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Morreu mesmo? Ressuscita em nome de Jesus? Não? Então tá bom, vou ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Diz o seguinte, presta atenção. Quem não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você não liga, se você zomba, se você não dá importância, a própria Bíblia diz que você não entende as coisas do Espírito. Se você não tem o Espírito agindo na sua vida, você não vai entender. Que nem uma vez perguntaram assim para mim, pastor, mas vem cá, por que o povo grita na igreja? Hoje eu estava pensando isso hoje. Se perguntar para mim de novo, eu vou responder o seguinte, eu fiquei quieto, eu falei, não, depende de que igreja que você está falando. Mas assim, grita, você está cantando, está adorando, mas se perguntarem para mim hoje, eu vou fazer outra pergunta. Eu vou perguntar assim, por que as pessoas gritam num show? Por que as pessoas quando vê um artista... Por quê? Por que as pessoas gritam no show? Responde para mim. Por que da euforia? Por que do... Tem uns que até desmaia. Eu vou desmaiar, me segura. Não sei. As coisas que você vê aí. Como eu sei que vocês nunca foram em show mundano, então vocês nunca viram isso. Graças a Deus. Vamos continuar. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então diz que quando você é espiritual, você entende as coisas espirituais. Quando você não é espiritual, você não liga para as coisas espirituais. Você não liga para falar em línguas. Você não dá atenção para as coisas espirituais, porque você não entende, porque você quer ser racional. Você quer agir com a razão. Nossa, mas que língua é essa? É inglês? Francês? Sei. É do Paquistão a língua, né? Você quer ficar tentando achar as coisas. Mas vamos continuar. Eu estou só construindo uma base bíblica para poder explicar para vocês o falar em línguas e a importância dele, ok? 1 Coríntios 14, 21. Pois está escrito na lei, por meio de homens, de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo. Mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Aqui Paulo está citando uma fala de Isaías. Lá em Isaías 28, 11, diz assim, pois bem, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Então a Bíblia diz que Deus fala com o seu povo, deu a ferramenta para o seu povo usar as línguas estranhas. E por que é estranha? Porque é estranho, irmão. Você quer entender?
Ah, esse irmão falou uma língua estranha lá. É estranho, irmão. E quais são as perguntas que mais as pessoas fazem, geralmente, sobre o falar em línguas? Entenda que eu estou dizendo assim, muitos de nós temos dúvidas. E muitos de nós, talvez, fomos ensinados de forma errada. Ou escutamos isso alguma vez, isso ficou na nossa mente. E tem muitas perguntas que são lícitas, são legais, são assim, perguntas que realmente a pessoa pergunta com sinceridade. Por exemplo, línguas não é somente para falar com pessoas que são de outro idioma? Aonde tem isso? No dia de Pentecostes, não foi? Cada um de nós está escutando eles falar na nossa língua. Então tem gente que fala assim, não, as línguas foram só por dia de Pentecostes lá. Você viu que eles falavam lá, um falava em cretense, o outro aramaico, o outro falava em romano, o outro em grego, o outro panfilha, na língua lá mais perto da Ásia. Outra pergunta, falar em línguas na igreja é antibíblico? Outra pergunta, a Bíblia não fala que as línguas são somente para alguns? Tem gente que fala assim, não, as línguas estranhas são somente para algumas pessoas. Não é todo mundo que pode receber. É só alguns que podem receber essa linguagem de oração. Outra pergunta, a Bíblia não fala que é para falar em línguas na igreja apenas se tiver interpretação? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28, diz assim, eu vou bugar a mente de vocês, mas depois eu explico, tá? Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo disse isso. Ai, pastor, então já era. Não falo mais em língua na igreja. Pode falar. Calma, que eu ainda vou chegar no final da ministração. Então, como tem gente que ora em línguas no culto? Outra pergunta. Antes disso, eu ainda estou montando essa base e eu vou reforçar de novo. Muito mais importante que falar em línguas é a pessoa nascer de novo e entregar sua vida a Jesus, amém? O que eu estou ensinando hoje é uma ferramenta espiritual que o Espírito Santo deixou à nossa disposição para que você comece a cultivar a amizade profunda com Ele e andar em vitória. Mas muito mais importante é você nascer de novo, ser salvo e ser batizado no Espírito Santo. Amém? Muito mais importante do que falar em línguas e a pessoa receber a experiência do batismo no Espírito Santo e ser revestida no poder de Deus, é muito mais importante do que apenas uma experiência de você ali receber essa linguagem. Talvez seja por isso que muitos não buscam, muitos não pedem, ou muitos acham que não precisam. Mas muito mais importante para o Senhor Jesus do que alguém falar em línguas é alguém viver em sinceridade com Ele. Porque deixa eu te falar uma coisa, o pessoal mais experiente de igreja, né, Nice? Tem muita gente que fala em línguas e tem uma vida tudo arrebentada. Então entenda que o falar em línguas não é a questão de você ter uma vida de sucesso e abundante com Deus. É uma ferramenta. Mas o mais importante é você nascer de novo e ser batizado no... Então tá. Falar em línguas não te faz mais santo. Tem muitos benefícios e importância, mas não é isso que vai te fazer mais santo. Então, depois dessa pequena introdução, eu quero começar a explicar para vocês que existem 3 tipos de falar em línguas. Você achou que era um só? Não, são 3 tipos. Por isso que eu quero explicar para você entender o que é para todo mundo e o que o Espírito Santo vai dar só para alguns da forma que Ele quiser. Primeiro, a linguagem de oração. Ela é para todos os cristãos. Essa linguagem de oração é quando você ora em línguas e você fala diretamente com... Foi o texto que nós lemos. Marcos 16, 17, 18. Jesus disse o seguinte: eu posso receber essa linguagem de oração? Eu posso falar em outras línguas? Olha o que Jesus disse. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas
línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então Jesus que falou. Você duvida do que Jesus falou? Ele falou que quem crê nele, e esses sinais vão acompanhar quem crê, falarão novas. Segunda forma de falar em línguas. Línguas como um dom para edificação, seguida de interpretação. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem línguas. Aqui ele já mudou. Ele diz que ele gostaria que todos vocês falassem línguas. Mas você não falou que é para todo mundo? Mas ele não está falando da mesma linguagem. Ele está falando de outro tipo de falar em línguas. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Esse se chama variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas, ou variedade de línguas. E a palavra variedade que está escrito ali, no grego ela significa o agregado de diferentes formas ou tipos da mesma natureza. Vou dar um exemplo prático para você. Quando eu era pequeno, que eu morava em São Paulo, eu lembro que eu ia na igreja, ficava lá, que nem o Dudu, mas era mais para frente, sabe esse banco inteiro? Tá com as perninhas balangando assim. Aí eu tenho um tio que chama tio Gerson, ele é pastor. E tem coisas que marcam, a gente não esquece mais. Eu lembro que um dia ele estava lá sentado no púlpito, e o Espírito Santo tomou ele, e ele começou a falar em línguas. Mas era começou a falar em línguas e ele começou a interpretar. Esse falar em línguas, variedade de línguas, tem duas formas. Ou alguém fala e outra pessoa interpreta para um recado para a igreja, para a edificação da igreja. Ou a própria pessoa pode falar e ela mesma interpretar. Então ele falava e ele mesmo interpretava o que Deus estava querendo dizer para a igreja. Então esse segundo, variedade de línguas, ela tem que ser seguida de interpretação, porque ela é para a edificação da igreja. Entendeu? Deus fala aos homens, todos entendem e há uma edificação coletiva. Por exemplo, já houve oportunidades de eu sentir, mas muito forte isso, de eu falar em línguas alguma coisa, mas não falar normal. Eu sei que a linguagem é um pouco diferente, eu sinto, é um ímpeto muito grande, e alguma das pessoas já interpretar. Eu falando e interpretando para outra pessoa. Isso foi uma vez que eu estava orando por cura. Teve vez de eu orar para a própria pessoa e ela está interpretando o que eu estava falando. E eu falei, mas eu não estou entendendo nada, mas não é para entender. O Espírito Santo interpretou para ela. Entendeu? O que era para a edificação dela. E há ocasiões, oportunidades, em várias vezes na igreja, por exemplo, Deus usa alguém para falar em línguas e ele levanta alguém para interpretar a mesma pessoa, para dar um recado ou algo que ele quer pronunciar à igreja, para que haja edificação de todos. Um exemplo: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, vai acontecer isso, isso e aquilo. Geralmente é uma mensagem extremamente impactante que o Senhor dá à igreja. Então isso se chama variedade de línguas. Deus fala aos homens, todos entendem, e existe uma edificação coletiva. Primeira linguagem de oração. Guarda, a gente vai falar dessa só. Mas eu vou explicar as outras duas bem rápido. Segunda, variedade de línguas que é traduzido para igreja. Certo? Terceira forma, línguas como uma forma de falar de Jesus, ou também eles chamam de sinais.
Aleluia. Então o que aconteceu aqui? O Espírito Santo usou eles para falarem em línguas, em variedade de línguas, só que dessa vez era um sinal aos incrédulos. Cada um escutava falar na sua própria língua. O Espírito Santo fez com que eles entendessem as maravilhas de Jesus, a evangelização, cada um em sua própria língua. Entendeu? Vocês entenderam? Tem uma história que diz o seguinte, não vou contar a história do gato hoje, tá? É outra. Mas tem uma história que diz que tinha um menino, que ele era judeu. E ele não tinha muitos amigos na escola. E tinha um menino lá que era cristão evangélico, e ele ficou amigo desse judeu. E todo mundo deixava ele de lado, não sei se era por causa do jeito dele, das roupas dele, não sei. Mas, e esse menino cristão era o único que conversava com esse judeuzinho, com esse menino. O único que ficava com ele na hora do intervalo, é o único que tentou ter amizade com ele. E ele convidou esse judeu para ir no culto. Vamos no culto lá na minha igreja, tudo. Isso foi lá nos Estados Unidos. E o judeu pensou assim, se eu não for no culto, né? Ele é o único que é meu amigo, o único que... Vou ter que ir fazer. Porque o judeu, ele não acredita no Novo Testamento. Ele acredita apenas no Antigo Testamento. Eu falei, eu vou ter que ir, né? E foi. Disse que chegou lá no culto. Aí estavam tendo a reunião. E de repente uma irmã se colocou em pé e começou a falar em língua. Aí não levantou ninguém para interpretar. E a instrução bíblica, se não tiver intérprete, ela sentou e ela fala com Deus. Beleza, acabou a reunião. Aí o pastor chegou e falou, tudo bem, seja bem-vindo, volte sempre. Se fosse eu teria falado, traga mais 1, 2, 3, traz sua família, dá um café, os irmãos te dão um grude. Não sei o que o pastor falou. Mas falou, você gostou do culto? Como é que foi? Pastor, eu gostei. Culto abençoado, tudo. Eu só não gostei do que aquela irmã fez. Aí falou, como assim? Me explica o que aquela irmã fez. Aí falou, eu não sei como que ela aprendeu aramaico, a linguagem materna dos meus pais, mas ela levantou lá e ficou falando que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, que não sei o quê, e falando que a gente tem que acreditar, não sei o que lá. Eu só achei desnecessário ela fazer isso comigo. Aí o pastor falou, não, calma aí. Eu vou chamar essa irmã. Ela é analfabeta, ela não sabe nem ler e escrever. E isso, logicamente, resultou na conversão daquele menino. Então Deus usa as línguas estranhas também como sinal aos incrédulos. Foi isso que aconteceu lá em Atos 2, quando aquele povo escutou cada um na sua língua materna. Eles estavam falando em línguas e eles escutaram. Aí depois Pedro chamou todo mundo e pregou. E foram mais de 3.000 almas que aceitaram Jesus naquele dia. Então o poder do Espírito Santo, as línguas estranhas são extremamente importantes. Então, como sinais aos incrédulos, o homem fala de Deus para outro homem. A edificação é de terceiros. Ele falou direto para uma pessoa. E só quem recebe, só quem entende essa linguagem é quem recebe. Entendeu? Então esses são os 3 tipos do falar em línguas. Linguagem de oração, variedade de línguas, que é quase comparada à profecia, que é para edificação da igreja, e sinais aos incrédulos, quando alguém fala uma outra linguagem que o Espírito Santo usa ele para alcançar uma pessoa específica. Beleza? E o que nós vamos falar? Qual que é o interesse principal nosso nessa noite? É a linguagem de oração. 1 Coríntios 14:2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus de fato. Ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Essa linguagem de oração é quando nós falamos em línguas aqui. Os irmãos já devem ter escutado na nossa reunião de sexta-feira. A nossa vigília. Vigília foi uma bênção, né? Vigília foi, glória a Deus, a primeira de muitas. Eu falei para o pessoal que estava aqui na vigília, tudo começa com alguém. Tudo começa com um pequeno grupo. Tudo que nasce grande é monstro. Eu falei, então começou com poucas pessoas. Isso vai aumentar. Nós vamos querer fazer vigília uma vez por mês, se assim Deus permitir. Uma vez por mês vai ter vigília aqui. Aí a gente descobriu que o som não passa muito. Irmão. Ai, Jesus. E quando ficar pronto ali então? Aleluia. Só o pessoal da intercessão que está proibido de subir na galeria.
Brincando. Mas então, a linguagem de oração ela é muito importante, porque você fala diretamente você fala mistérios com Deus. Que existem diferentes tipos de línguas, e essa linguagem de oração só Deus entende. Deixa eu te falar uma coisa, nem os demônios, presta atenção, nem os demônios entendem quando você ora em outras línguas. Não. Eles ficam endemoniados de raiva, mas não entendem. Você pode estar lá, o demônio, o que está falando aí? Sai da sua conta, não. Porque você está falando mistérios, você está falando com Deus. Não fala para as pessoas, você fala para Deus. É uma ferramenta de edificação pessoal. Eu não sei se você aprendeu, talvez as pessoas, não, para que eu vou falar em língua? Você está falando na igreja? Não, irmão, de vez em quando a gente fala, porque a gente não aguenta assim, mas é para você falar com Deus. Quando você está dirigindo lá, você está... Vai bater o carro não, fecha os olhos não. Dirige com os olhos abertos. Dá para fazer? Dá, irmão. Muito bom. Mas a gente vai vendo aqui. Judas capítulo 1, versículo 20 diz o seguinte: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Vamos lá, mais textos. A palavra mistérios no grego, essa palavra mistérios que está lá em 1 Coríntios 14, 2, ela significa segredos divinos. Você está falando, você está comunicando segredos divinos, segundo a vontade que o Espírito Santo te conduz a orar. Eu vou até ensinar alguma coisa para o pessoal que eu fico enchendo o saco para orar em outras línguas. Sempre fala assim: Espírito Santo, me conduz agora, que a hora que eu orar em outras línguas, o Senhor conduz a sua vontade. Porque você vai estar falando os mistérios de Deus, segundo a vontade de Deus. Não tem como a oração ser ruim. Porque você está orando diretamente. E eu não sei, os irmãos que oram em outras línguas aí, é gostoso, irmão, e vicia. E eu estou te provocando. Porque essa linguagem de oração é para todos os cristãos, na minha opinião. É para todos os cristãos. Como orar quando não se sabe o que orar? Já teve vezes de eu estar orando com uma pessoa, ou estar orando em alguma situação, eu falo: Espírito Santo, o que eu oro? Aí, plim, eu oro em outras línguas. Espírito Santo, o Senhor só vou interceder, o Senhor sabe o que eu estou falando aí. O Senhor me concede a linguagem de oração. Pastor, mas eu só falo 3 palavras. Irmão, eu comecei com 3 palavras. Depois Deus aumenta. Você vai lá para o secreto, você vai buscando e vai aumentando. Vai aumentando o vocabulário, vai aumentando as palavras. Uma frase vira 2, 2 frases vira 3. A hora que você vê, você está horas orando em línguas. É poderoso isso. Você edifica você mesmo. Você carrega a sua bateria espiritual. Quem de vocês aqui, não sei. Mas, por exemplo, quando eu viajo, às vezes eu aproveito na viagem, aí dorme a Ruth, dorme a Yasmin. Aí eu fico lá. Fico orando. Em outras línguas. Eu vou te explicar um negócio aqui. Não atrapalha, porque meu espírito está orando, não é minha razão. Estou dirigindo, prestando atenção. Sabe, a única coisa que eu sinto: boca seca, garganta cansada. Mas não é para você sentir. Você está carregando a sua bateria espiritual. Aí a hora que vem a prova, a hora que vem o BO, você está ali com a bateria carregada, você está cheio, as coisas não te abalam, você vai, sai daqui. Não é sentir nada, é carregar sua bateria espiritual, é estar pronto para situações assim que elas aparecerem. E carregar essa bateria, ela desata e ela ativa os dons espirituais, ela ativa outros dons. Muitos dons espirituais na minha vida começaram a ativar depois que eu tive uma vida no Espírito. Irmão, entenda o seguinte, o que eu estou tentando te provocar para você buscar isso. Eu estou tentando te falar que isso é uma vida no Espírito. E viver essa vida no Espírito, cultivando a amizade com Ele, usando as ferramentas que Ele nos dá, isso muda a nossa vida em todos os aspectos. Quer dizer que eu não vou ter problema? Vai, irmão. Só que a forma de você lidar com isso é totalmente diferente. Lembra do fruto do Espírito? Vem o filisteu lá, te fecha no trânsito. Aí você, aleluia, glória a Deus, pois vencerei.
Eu dou o exemplo do trânsito porque é o que me pega às vezes. Aí o Espírito Santo, ele não deixa passar. Ele já me pega, quando ele não pega, a Ruth pega. Então a gente tem que cultivar essa vida no Espírito. E a oração em línguas, ela é para edificação, ela é uma ferramenta de edificação pessoal, uma linguagem de oração. Então isso é para você carregar sua bateria. Todos os outros dons aconteceram no Antigo Testamento. Mas o falar em línguas e a interpretação de línguas é o único dom exclusivo da nova aliança. É a linguagem junto com a interpretação. Entenda que quanto mais você mergulha no rio do Espírito, mais você vive em vitória e vive o sobrenatural. Grandes homens de Deus, irmãos. Se você for ver grandes pastores, grandes homens de Deus, que eu vejo, que nós aprendemos com eles, todos eles falam que investem períodos de oração orando em outras línguas, para conseguirem avançar, para conseguirem vencer, para conseguirem romper, para conseguirem ficar de pé. Isso é para todos nós. Quanto mais você ora em línguas, mais vão sendo ativados os dons da sua vida. Eu vou frisar de novo, entenda isso. Tem uma história, tem até um livro que foi escrito que se chama Caça ao Dragão. Se você quiser, depois compra na internet. O livro chama Caça ao Dragão. Ele conta uma história de uma jovem missionária. E essa jovem missionária, ela foi lá em Hong Kong, no pior centro de pessoas viciadas em heroína do mundo. Não era do mundo. Lá era terrível. E nesse livro conta que ela foi nesse centro de pessoas viciadas e muitos morriam lá. E eles tentaram vários programas para ajudar essas pessoas viciadas em heroína. Tentaram tudo que vocês imaginam, evangelizar. Aí eles davam remédio para essas pessoas. Aí essas pessoas conseguiam ficar um tempo sem a droga. Aí a hora que o remédio acabava o efeito, infelizmente as pessoas voltavam. E eles ficavam naquela de não conseguir, de as pessoas não conseguirem vencer isso. E muitas pessoas morriam. E essa jovem, ela começou a entrar em crise. Ela falou, não sei mais o que eu faço. Porque eu não sei você, irmão. Mas eu fico muito triste quando eu vejo alguém que está andando em vitória e de repente ele volta para o pecado. Eu não estou dizendo só a questão das drogas, estou dizendo todos os pecados. Alguém que está andando com Cristo e de repente a pessoa não consegue e volta a cometer o mesmo pecado, viver na mesma vida. Eu não sei, mas isso deixa eu triste. E aquela jovem ficou frustrada. E ela entrou em crise, ela foi Espírito Santo. O que eu faço? Como é que eu posso ajudar eles a saírem dessa vida, a viverem aprisionados na heroína, morrendo? E muitos deles falavam assim, me prende, me deixa trancado aqui, para eu não ter o risco de eu sair e voltar para a heroína. E o Espírito Santo ministrou no coração dela. E ela começou a ensinar essas pessoas a andar no Espírito. O que ela fez? Ela levou essas pessoas à conversão, ok. Ser batizadas no Espírito Santo, ok. Acompanhou essas pessoas. E sabe o que ela fez? Ela ensinou eles. Depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, ela acompanhou, eles foram batizados e receberam essas novas línguas. Ela ensinou eles a orarem muito, mas muito em outras línguas. E eles conseguiram ser libertos da heroína. Isso está nesse livro. Compre o livro e você vai ler tudo que eu estou falando. Porque a oração em línguas, ela edifica quem? Seu espírito. Seu espírito fica forte e ele subjuga sua carne. Então a oração em línguas é uma das chaves que Jesus deixou, que o Espírito Santo entrega à igreja e fala assim, usem, orem. E sabe o que é engraçado? Tem muitas pessoas na igreja que querem falar em línguas e por alguns motivos desistem ou não falam, ou não buscam. E é engraçado que tem outras que falam e não usam. Eu chego para as pessoas assim, quanto tempo você orou em outras línguas essa semana? A pessoa, não orei. Gente, a oração em outras línguas, ela edifica o seu espírito. Você fala mistérios com Deus. Com o Senhor você está falando e orando a vontade dEle para a sua vida. Pode ser a resposta para você conseguir vencer o pecado.
É buscar essa ferramenta de edificação pessoal. Outro pastor que se chama Rony Feijão, é lá do Nordeste. Ele chegou e falou para o pastor Abe Uber, falou: pastor, eu estou muito triste porque tem um senhor aqui na igreja, que ele não consegue vencer o alcoolismo. Esse senhor, ele é muito sincero, ele é muito sério, e ele já é avançado de idade, e ele já buscou o Senhor. Muitas vezes ele não consegue vencer o alcoolismo, e eu já usei o método do MDA, estou acompanhando, mas não consegue. E o pastor Abe falou a mesma coisa para o pastor Rony Feijão, falou: ó, eu li essa história dessa moça, isso não é doutrina, é experiência, mas se é uma experiência que deu certo, nós podemos buscar, amém? Doutrina é quando a Bíblia manda fazer isso, que são histórias reais, que podem ser ferramentas para nós avançarmos. Então, o que ele fez? A pessoa nasceu de novo, se batizou nas águas, foi batizado do Espírito Santo. E esse senhor, ele acompanhou esse senhor, e ele recebeu o batismo e começou a falar em outras línguas. E ele insistiu: vamos, eu vou orar junto com você. E eles passavam longos períodos orando em outras línguas. E esse senhor, até hoje, é livre do alcoolismo. Ele conseguiu se libertar. Pastor, mas é importante falar em outras línguas? Olha o que Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Se não fosse importante o apóstolo Paulo, por que ele ia dizer isso? Porque ele enfatizou a importância e que ele orava muito em outras línguas. E agora, talvez quem esteja assistindo ou vai assistir depois, ou você já tenha escutado: ah, mas isso aí não é língua estranha, isso aí é linguagem, é francês, é inglês, é espanhol. Porque uns que falam diferente dessa questão de falar em línguas, eles falam que é dialeto, que é uma comunicação de outra língua, de outra nacionalidade. Só que se você olhar lá no original, e ontem eu fiz isso, eu fui nas palavras no original grego, em todas elas onde está escrito uma língua estranha, a palavra é glossa, é uma língua diferente das outras usadas por outras nações. Não é dialeto, não é a mesma linguagem, é língua estranha, diferente de lá de Atos capítulo 2, aonde eles falaram assim: nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua. Sabe o que está escrito na palavra língua lá? Dialectos, língua ou linguagem própria de cada nação. Ali é francês, é inglês, é espanhol. Mas esse que Paulo fala: eu dou graças a Deus que eu falo muito mais em línguas do que todos vocês. Será que Paulo fala assim: eu dou graças a Deus porque eu sou um poliglota, porque eu sei falar muitos idiomas? Que vantagem tem nisso? Não, ali é língua estranha, mistérios com Deus. Dou graças a Deus que falo em mistérios muito mais que vocês. E se o apóstolo Paulo deixou isso, instruindo a igreja, isso é importante. 1 Coríntios 14, 19. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em língua. Aí ele fala assim, só que na igreja a gente fala palavras para edificação, porque isso é uma linguagem de oração. Mas nós falamos aqui, mas você vê que a gente fala no meio do louvor, nós falamos normal. Só que é diferente, se você entrar aqui, tá todo mundo assim. Aí entra um visitante e fala: gente, são tudo doido. Não é o que muitos já viram e falaram quando até vocês não eram cristãos ainda? Aquela igreja não. Você passa lá na frente. Não é? Mas Paulo fala assim, na igreja eu prefiro falar menos em línguas. Ou eu falo o tempo todo, mas com Deus. Eu só vou posicionar minha voz alto e acima se tiver interpretação e for para edificação da igreja. Senão eu falo com. Mas vocês podem falar, tá? Pode continuar falando, que os irmãos que falam normal. Não vem, pastor, não vou mais falar. Ô, irmão, você vai falar aqui no culto. Na hora do louvor aqui, porque aqui ninguém projeta a voz. Isso aí estou falando em situações onde tem algumas igrejas que vocês já viram vídeo, não viram? Não? Ninguém viu YouTube? Eu sei que vocês já. Passa lá. Aí entra um visitante e fala assim: são tudo doido. Na verdade a gente é doido mesmo pelo Espírito Santo.
Mas Paulo instrui, para que não entre um indouto, para que não entre um visitante, acha que nós somos loucos. Aí nós ganhamos ele para Jesus, ele é cheio de Espírito Santo, aí ele fica igual a nós. Entendeu? Pois quem fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém entende, pois em Espírito fala mistérios. Aí em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: orem no Espírito Santo. É Espírito com letra maiúscula. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui a palavra no Espírito, ore no, em, por, com. Quando você ora em línguas, você ora a mais perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 14, 14. Pois se eu oro em língua, olha o que diz o texto. Paulo dizendo, presta atenção. Se eu oro em língua, o meu espírito ora. E a minha mente fica infrutífera. É por isso que a razão não participa disso. Você está orando aqui, e você pode estar... Vou dar uma dica para os irmãos que oram, assim. Faz para você ver que legal. Ore em outras línguas e leia a Bíblia junto. É possível? No começo parece que não é, mas é. Porque a sua razão, a sua mente vai estar lendo. E o seu espírito, você não pensa para falar. Você vai falando. Porque o Espírito Santo está te induzindo, te impelindo a orar. O seu espírito está orando. A sua mente fica infrutífera. Aí Paulo diz, então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Orar em línguas e ler a Bíblia ao mesmo tempo, por exemplo, é totalmente possível. Orar em línguas e dirigir, porque a sua mente fica infrutífera, a sua razão não participa disso. É por isso que muitos falam assim, nossa, eu falei essa palavra é estranho. Xidecanta? Que é isso, xidecanta? Nunca vi nenhum falar xidecanta. Xidecanta. Não é a razão que participa disso, irmão. É estranho mesmo. A língua não é estranha? Não é mistério que você está falando com Deus? Então não adianta você tentar achar que o fonema é bonitinho. Não adianta você querer achar... Não, irmão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas e entrarem alguns que não são instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Foi o que eu falei. Então a gente aqui no culto, na reunião pública, a gente é um pouco mais contido. Né, irmãos? Mas na vigília, irmão, a nossa reunião de oração sexta-feira, aí o pau cai fora. Entenderam? Vocês estão entendendo? Podemos orar em línguas em todo o tempo, sim. No culto podemos orar em línguas, sim. É só não projetar a sua voz acima dos outros. Devemos e podemos orar em outras línguas. Mas vou falar de novo, irmão. É para você orar do jeito que você já ora, tá? Porque eu não tenho, nós, na nossa igreja nós não temos esse problema. Então não vai ficar, ai pastor, não vamos orar em línguas. Irmão, você ora em língua aqui no culto, na hora do louvor. Tem dia que o fogo desce aqui, deixa o Espírito Santo te pegar. Romanos 8, 26. Diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diz que Ele nos ajuda, o Espírito nos ajuda, e a palavra ajuda aqui, o original dela, no grego é a seguinte, sunantilambanomai. Não é língua estranha não, mas é isso aí. Essa palavra significa o quê? Trabalhar junto com alguém, trabalhar ao lado de alguém. Quer ver? Vem cá, Tiago. O Espírito Santo, ele faz... Cai não, hein? Pelo amor de Jesus. Tá filmando? Sunantilambanomai. Se eu pegar assim e falar, Tiago, ajuda eu. Põe ali para trás um pouquinho. Qualquer lugar, põe para trás. Tá bom, vai cair. Tá bom. Não é isso que o Espírito Santo fala. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Eu não ajudei em nada. O Espírito Santo fez tudo. A palavra ali é sunantilambanomai. Ele pega o peso junto aqui. Fala aqui, vem cá. Eu vou te ajudar. Essa palavra significa isso. O Espírito Santo junto com você. Obrigado. Te ajuda. Junto com você. Ele faz. Então, quando você fala em línguas, você tem que falar. Não é só o Espírito Santo vai falar assim.
Você acha que o Espírito Santo vai pegar a sua boca e vai fazer assim, ó. Não vai, irmão. Ele vai trazer no seu espírito a palavra, a linguagem. Mas quem que vai ter que abrir a boca e falar? Você. O Espírito Santo não é um demônio. Os demônios que tomam o corpo da pessoa e obrigam ela a fazer as coisas. O Espírito Santo é cavalheiro. Ele vai trazendo no seu espírito assim, a linguagem. Aí você, é isso mesmo, Espírito Santo? E se não for? Fala, meu filho. Aí você, tá bom. Aí o que você faz? Quando você estiver no seu secreto com Jesus, lá não tem plateia. Lá é quem você é junto com Ele. Aí você começa a falar. Aí Espírito Santo, se não for bem isso, vai me ajudando aí. E vai fluir. Ele vai trazer isso. Aí você fala assim, mas é estranho. Mas nunca ouvi ninguém falar isso. Não interessa, irmão. Quem disse que você tem que escutar os outros falar? Mas o irmão da igreja fala a mesma coisa. Quantos Espíritos Santos existem? Um. Se eu falar a mesma linguagem com ele, não é o mesmo Espírito? Lembra da antigamente que tinha o Endecovas, Tenébrias? Um monte de irmão falava isso. É o mesmo Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Quando o Espírito Santo nos ajuda a orar, Ele ora com você e te inspira a orar. Ele coloca essa fala e te concede a linguagem. Vocês estão entendendo? Ele te dá a concessão, Ele te inspira. Mas quem vai ter que abrir a boca é você, irmão. Atos capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz o texto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quem vai te conceder a linguagem é o Espírito Santo. Mas quem vai ter que falar é você. Por exemplo, se eu pegar aqui. Vamos para o nosso copo com água que vocês estão vendo aqui. Vocês lembram que eu falei? Esse aqui é você. Esse copo. Só imagina, tá? Fica aqui bonitinho. Quando você recebe Jesus na sua vida, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Certo? O Espírito Santo está morando dentro. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. Certo? Aí nós falamos 2 domingos e você falou, Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser cheio. Aí o Espírito Santo fez isso, ó. Ele colocou mais de você aqui, ó. E aí ele encheu você. Agora você está cheio do Espírito Santo. Certo? Certo? Você está cheio do Espírito Santo? Você recebeu o batismo no Espírito Santo? Aí agora o Espírito Santo quer fazer isso com você hoje, ó. Aí ele vai enchendo mais. E vai enchendo mais. E vai enchendo mais. E você vai transbordando. E você fica cheio. Por dentro, por fora. E ele vai chacoalhando você. Aí você vai começar a falar em outras línguas. Vai começar a andar e desenvolvendo os dons espirituais. É isso que ele quer fazer com você. Você quer? Pastor, mas será? Será, pastor? Eu estou há tantos anos na igreja. Isso nunca aconteceu comigo. Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Você já é nascido de novo. Você já é batizado no Espírito Santo. E Jesus diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem nele. Então vai derramar, vai transbordar em você. Apenas tenha fé. Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam, e assim lhes sucederá. E como buscar essa linguagem de oração? Eu vou falar algumas coisas aqui, preste atenção. Não é um manual. Ninguém tem um manual do Espírito Santo. Mas são algumas práticas, algumas coisas que fazemos, em que agrada o Espírito Santo, e Ele nos reveste, nos enche, nos transborda. Seriam, por exemplo, buscar a presença de Deus. Você está buscando a presença de Deus? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero falar em outras línguas, mas você busca a presença de Deus? Segunda coisa, oração e espera. Às vezes você fica assim, ó.
Enche o Espírito Santo. Fala. Não é assim, irmão. Você ora e você vai pedindo. E você espera. Às vezes, não, por isso que eu falo, ninguém tem um manual. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso. Tem pessoas que o Espírito Santo vem, derrama e a pessoa já fala em línguas. Tem uns que tem que orar e esperar. Sabe como foi comigo? Eu já contei para os irmãos, vou contar de novo. Para quê? Para edificar você. Todo mundo já disse semana passada, eu nasci num berço escrito evangélico. Não tem isso não. Mas, e eu sempre via meus pais, todo mundo falando em línguas, não sei o que lá. E meu pai, meu tio, que nem eu contei a história. E eu ficava, que negócio, era adolescente. Eu falei, eu quero esse negócio aí. Mas eu era cachorro, irmão. Não buscava a Deus não. Não era crente não. Amava mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Mas eu queria, porque eu achava legal. Todo mundo falando, e eu falei, nossa. Eu olhava do povo da mocidade, o pessoal falando assim, que a gente tinha mocidade, né? Lembra, Ziza? Tinha mocidade lá na frente, com a pastinha assim. Eu queria, mas eu não tinha vida com Deus. Aí depois disso eu acabei desviando. Aí eu voltei para Deus, falei, Senhor, obrigado por ter me resgatado. Obrigado por dar a segunda oportunidade para um miserável igual eu. Cheguei com todo o coração, falei, agora é agora. Eu vou voar, eu quero. E comecei vida com Deus. E orando, Espírito Santo eu quero, Espírito Santo eu quero, Espírito Santo eu quero. Aí fazia com as crianças, eu quero Espírito Santo, me batiza, me fala outras línguas, e não sei que negócio. Comecei cheio de Espírito Santo, eu já estava cheio. Eu não aguentava, eu queria para os lados e moeu tudo aqui, deixa, eu queria... Mas eu queria fazer as coisas para Deus. Amor. Aí eu falei, chegou o pastor Márcio aqui. Falei, pastor, eu quero trabalhar na intercessão, quero fazer alguma coisa. Expulsar os capeta, sabe? Aí ele orou comigo, comecei a trabalhar nos encontros. Aí lá tem um momento do Espírito Santo que é parecido com esse, que é o negócio o exemplo da água. E todo mundo falando em línguas. Aí eu falei assim, agora eu vou trabalhar de intercessor. Eu vou orar para os outros receber. Aí chegou lá um dia... E eu buscando. Isso não foi um dia, tá? Já estava um ano inteiro buscando. Um ano inteiro, irmão. Eu me trancava na hora do almoço dentro do carro lá na firma e ficava, Espírito Santo, eu quero Espírito Santo. Daqui a pouco eu falava assim, tá bom, Espírito Santo, não quero mais. E ficava assim. Aí daqui a pouco não dá fazer pirraça com Deus, não vai adiantar, né? Não, Espírito Santo, eu quero sim. E não sei o que, e ficava. Aí chegava aqui à noite, Cid, um dia foi orar comigo. Aí Deus usou ele e falou assim, ele falou, deu uma palavra de conhecimento, ele falou, você me buscou a semana inteira, né? Mas eu quero mais de você. Eu falei, como assim, quer mais de mim? E fui. Aí trabalhava nos encontros, aí chegou lá no encontro, eu orando, e eu falei, é hoje. Eu lembro até um encontro que estava o pastor Davi e a pastora Adriana ainda, e chegou um momento do Espírito Santo, eu falei, eu vou ir na fila lá, e eu trabalhando. A pastora Adriana, vai trabalhar. Eu falei, não quero receber. Você não está aqui para receber, você está aqui para trabalhar. Fiquei marrudo, mas obedeci. Falei, mancado isso aí. Eu falei, ninguém me ajuda. Tá bom, aí fui pro encontro. Aí chegou lá, sabe o pastor João? O meu amigo pastor João. Aí foi o pastor João, homem de Deus, fala em línguas em inglês. Tem pedigree para falar em línguas. Falei, agora. Aí comecei assim. Aí eu vou lembrar as coisas do Espírito Santo. O senhor sabe que eu não... Aí o pastor João veio orar comigo. Meu irmão, eu vejo que não é só língua, variedade de línguas. Aí eu com os olhos fechados. Mano, não tenho nem a linguagem de oração, não estou orando variedade. Olha só. Eu pedi tanto perdão para o Espírito Santo. Irmão, não recusa algo que Deus te deu. Até hoje eu não tenho interpretação. Porque naquele dia ele falou interpretação, eu estava com outro. É isso. Dá a segunda chance para mim? Tá bom. Interpretação e eu, mas eu não tenho nem oração. Ele orando, aquele dia, aí orou todo mundo, orando, o povo caindo. Desci lá embaixo, lá na sala dos intercessores e fiquei. Não é justo, o Espírito Santo não é justo, sei que lá. Sei lá, fiquei revoltado, irmão. E buscando, olha a minha vontade, o meu desejo de falar em outras línguas. Para quê? Porque eu estudava para eu poder me edificar, eu queria. Aí um dia o Cid falou para mim assim,
E eu conversando com o Cid, eu falei, não, Cid, não é possível. Da direita recebe, da esquerda recebe, da frente recebe. Não, Deus está de marcação comigo. E ele falou assim, Leandro, já parou para pensar que você já recebeu? Eu falei, como assim, eu recebi? Ninguém tá... Como assim eu recebi? Aí beleza, e fiquei aqui na cabeça. Aí fui dormir um dia lá em casa. E aí eu fui dormir pro colchão, tá? Eu vou dormir no colchão, aí as minhas deixam dormir na cama. E eu fui dormir no colchão. Aí fiquei lá pensando. Aí eu fiquei quietinho, assim, pensando no Espírito Santo. Uma mancada isso aí. Aí daqui a pouco veio uma frase assim, aí eu... Shidekanta labachurianda lamaná. Lamaná ou lamaná? Aí eu falei, não sei. Fiquei. Aí eu comecei, irmão. Era só Shidekanta labachurianda lamaná, Shidekanta labachurianda lamaná, lamaná. Eu falei, não sei, só o final. Não sei. E eu fiquei e falei, vamos ver se é de Deus mesmo, né? Porque cheio de dúvida, eu falei, de Deus? Mas eu já quero ensinar. Se você pedir Espírito Santo, é o Espírito Santo que você vai receber. Aí veio pregar um irmão de lá de Arapongas aqui. E eu tocando ali. Aí o irmão começou a ministrar ali. Xerecanta, labaxerianda, lamaraio. Ui, existe. Eu falei, existe. Aí irmão, aquilo eu fiquei feliz, hein? Aí eu passei a falar aquela frase. Mas só por aquela frase. Eu não vi a hora de entrar dentro do carro, irmão. Eu acho que eu nunca gostei tanto de dirigir. Que nem naquela época. Que eu entrava dentro do carro, eu ia daqui ali. Aí depois, né, eu falei, Espírito Santo, eu quero mais. Aí comecei a pedir mais e falar uns negócios, Aí não é pensar. Eu só abro a boca e falo. Quem concede a linguagem é Ele. Tá, pastor, beleza, você contou sua experiência aí. E aí que a chave para você andar em vitória é essa. Edificação pessoal. Edificação pessoal para poder vencer. E o Espírito Santo me catou de jeito. Faz uns meses. Ele falou, você pediu tanto para mim. E por que você não usa agora? Ele falou, você pediu tanto. Lembra que você falou que ia passar horas orando em outras línguas comigo? Por que você não faz mais? Tá bom. Já retomei. Estou de vento em polpa. E eu posso até dizer, dou graças a Deus que falo mais em línguas que vocês. Tô brincando. Não sei quanto que vocês oram. Tomara que vocês orem mais. Então, vocês estão entendendo? Então é busca pela presença de Deus. Oração e espera. Você tem que querer e esperar. Lucas 24, 49. Eu lhes enviei a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um de vocês existe uma chama de Deus. O Espírito Santo tem uma chama para cada um de vocês. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então tem esse derramar do Espírito. Tem como você receber através desses momentos de oração. Tem como receber também através da imposição de mãos. Tem como receber também através da inspiração do Espírito Santo. Só vou falar isso daqui para a gente finalizar. Pode, pessoal do louvor, vem cá que já passou o horário. Talvez, às vezes, na sua mente vai vir o seguinte pensamento. O diabo vai falar que esse dom não é para você. Mas eu já te disse, não, é impossível você estar pedindo para Deus o Espírito Santo e você receber outra coisa. Não, esse dom não é para você. O que eu estou falando não é de Deus, não é do Espírito Santo. Rejeite essa mentira. Abra sua boca e fale. Você tem que falar o que o Espírito lhe concede. João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então busque. Enquanto eles cantam, eu não sei se você se animou. Eu não sei se eu consegui te provocar. Mas eu te garanto que uma das chaves para andar numa vida em vitória é essa ferramenta de edificação pessoal, que é a linguagem de oração. E ela está disponível. Existe uma chama que pode descer sobre cada um de vocês.
Não tenha dúvida. Fale. Fale. Deixe o Espírito Santo te envolver. E comece a orar. Pode apagar as luzes. Eu quero que você esteja tranquilo aí, sem se preocupar com o seu vizinho. Seja alcançado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.